Introdução à biossegurança. Primeiramente, nós vamos conceituar, então, o que é essa biossegurança e em que momento nós vamos conseguir aplicar na nossa vida profissional. Nós já fizemos uma reflexão que a biossegurança ela vai estar presente em todos os momentos da nossa vida enquanto enfermeiros, enquanto equipe de enfermagem. A biossegurança eu posso conceituá-la como algo que é transversal, que ela faz parte, ela permeia a nossa vida profissional em muitos momentos. E é por isso que eu preciso conhecê-la para poder colocar em prática, para a gente criar uma cultura de segurança, uma cultura de prevenção, em que eu me protejo e eu protejo também o meu paciente, né, de levar, por exemplo, por meio, né, de uma transmissão cruzada, algum micro-organismo para ele que pode ser patogênico e que possa prejudicar a sua assistência. Então, diante disso, né, de nós entendermos a real necessidade de nós refletirmos sobre a biossegurança, nós vamos então conceituar e compreender todo esse processo. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos conceituar o que é essa biossegurança. Então, normalmente, ela está relacionada ao agente biológico, né? Levando em consideração a saúde do trabalhador e as condições de funcionamento de hospitais, de laboratórios, das indústrias, universidades e centros de pesquisa. Então, o que isso quer dizer? Que quando eu falo em biossegurança, eu não estou falando da biossegurança somente, por exemplo, na área hospitalar. Nós temos laboratórios que a gente tem que ter medidas de biossegurança, nas indústrias, nas universidades em si, né, nos centros de pesquisa, todos esses locais nós precisamos também agir com medidas de biossegurança. Que é, então, essa questão, né, que eu falei anteriormente de nós trabalharmos com medidas de precaução com relação a vírus, bactérias, protozoários, fungos que podem ser patogênicos para a nossa saúde. Trabalhar com medidas de prevenir, né, de não ter tanto contato ou de utilizar recursos e estratégias para que a gente não tenha prejuízo ao manipular, né, algo que tenha esses micro-organismos. Agora vamos falar essa relação da biossegurança com os profissionais da área da saúde. Então, os profissionais da área da saúde, eles estão expostos a riscos, como os riscos biológicos, físicos, químicos e ergonômicos. Esses riscos a gente chama de riscos ocupacionais, né? Então, os riscos ocupacionais, eles estão presentes constantemente no nosso dia a dia de trabalho enquanto enfermeiros. Riscos do trabalho biológico, né? Quando a gente manipula vai fazer algum procedimento no paciente que a gente vai entrar em contato com fluidos corporais, com o próprio sangue do paciente. Quando a gente utiliza um equipamento que é pérfuro cortante e que a gente tem um risco de contaminação biológica se nós nos perfurarmos. E isso, no nosso dia a dia, acaba sendo constante. Nós também temos riscos químicos quando nós manipulamos alguns tipos de medicamentos. Medicamentos quimioterápicos, ele tem um risco químico muito grande, né, quando nós entramos em contato com ele. E isso é considerado um risco químico. Um risco físico, né, quando nós temos ali no ambiente de trabalho, muitas vezes que utilizar, né, um local em que tenha uma pressão maior, um calor ou frio, né, que são riscos ali do ambiente que pode prejudicar a nossa saúde. Riscos ergonômicos, quando nós pegamos um paciente que tem um sobrepeso, uma obesidade, de uma forma irregular, que podemos ter consequência ósseo-muscular, né, na nossa pele, né, no nosso corpo, devido a essa manipulação, quando eu carrego um peso, quando eu não sento diretamente de uma forma correta, quando eu fico muito tempo no computador, são riscos ergonômicos. Então, constantemente a gente lida com riscos ocupacionais no nosso dia a dia. Mas aquele, né, que a gente pisca um alertinha é o risco biológico, né? Então, o risco biológico ele está constante no nosso dia a dia. Então, vamos lá continuar falando sobre a nossa relação com a biossegurança. As instituições de saúde, elas vêm investindo cada vez mais na prevenção e na capacitação da equipe, a fim de reduzir riscos e problemas decorrentes de acidentes. Então, cada vez mais as instituições estão buscando treinar e capacitar
as equipes com relação a isso, né? A relação à biossegurança, a medidas de precaução, higienização das mãos, né? Formas ali, né? Das áreas críticas, né? Para que o profissional entenda, o profissional consiga embutir essas informações no seu dia a dia e criar cultura no sentido de mudar realmente a sua prática profissional, né? Para poder ter um ambiente mais seguro para ele e para o paciente também. Então, como que nós conseguimos isso? Realizando capacitação constante, treinamento constante, é aquele negócio, né? Falar sempre, porque uma hora, né, a gente consegue compreender e aplicar, né, tudo que nós estamos aprendendo. Então, por isso que tem que ser constante. Vamos lá continuar falando mais sobre isso também. Os acidentes geralmente ocorrem com materiais pérfuro-cortantes, fluidos corpóreos, inalação de aerossóis ou contato direto com micro-organismos contaminantes. Então, nós estamos ali, né, no risco. O profissional da área da saúde, ele está no risco de ter, né, algum tipo de acidente no dia a dia. Isso faz parte, né, do nosso trabalho, não termos o acidente, o risco ele está presente, mas nós podemos agir com medidas para poder tentar diminuir esse risco de acidente, né, no nosso dia a dia de trabalho. Então, quais são os principais fatores de risco associados a acidentes com material biológico? Então, por exemplo, o contato constante com materiais pérfuro-cortantes e fluidos corporais. Na nossa prática profissional, estamos constantemente puncionando, constantemente realizando procedimentos que acabamos entrando em contato com fluidos corporais e isso acaba sendo um fator de risco, então, para acidente com material biológico. Outra questão, baixa adesão às medidas de segurança. Nós, enquanto profissionais da área da saúde, a gente tem um erro grande aí, né, de pensar que nunca irá acontecer conosco. A gente acha que nunca um acidente com material biológico vai acontecer com a gente, né? Então, isso acaba sendo algo perigoso para nós, danoso, porque, às vezes, um excesso de autoconfiança faz com que a gente se acidente, que a gente tenha, né, um acidente com material biológico. Porque eu confio tanto no meu taco que eu acho, não, eu sou boa de punção, eu não vou puncionar com luva não, porque eu não consigo sentir direito, né, a veia do meu paciente, então eu vou puncionar sem luva. Acabo puncionando e sem querer espeto minha mão com, né, a agulha ou com o gel, com o bocate ali, né, que é a agulha que acabou de ser utilizada no paciente. E isso é um acidente com material biológico. O que eu devo fazer nessa situação? Esconder? Ai, não foi comigo, foi só uma espetadinha. Não podemos fazer isso jamais. Não podemos subnotificar, né, esconder essa situação. Se aconteceu, vamos seguir em frente. Existem protocolos institucionais para acidentes com material biológico, né? Claro que tem, né, toda uma burocracia em cima disso, no sentido, né, de seguir o passo a passo, mas a gente tem que pensar o que na nossa saúde. Será que esse paciente a qual, né, eu me acidentei, ele tem alguma doença infecto-contagiosa? Vai que ele tem. Então, é melhor a gente instituir medidas rapidamente do que esconder e descobrirmos lá no futuro alguma doença infecto-contagiosa que pode ter acontecido devido a esse acidente com pérfuro cortante. Então, o que é o problema, né, que eu acredito que não é um problema, um desafio para nós, enquanto profissionais da área da saúde, é utilizar as medidas de prevenção, né? Então, não pensar, né? Tirar um pouquinho esse excesso de confiança, a autoconfiança é importantíssima, mas, sabe, ter um pouco mais de receio no nosso dia a dia para a gente evitar esses problemas que podem acontecer no nosso dia a dia. Então, vamos lá continuar falando mais sobre isso. Desconhecimento das medidas de proteção. Então, pode ser realmente, eu não sabia que existia, por exemplo, né, uma agulha que tem um mecanismo de segurança em que eu ativo ele ali e aí o risco de eu ter uma perfuração com a seringa e agulha acaba diminuindo. Dificilmente nós vemos alguém com esse desconhecimento no dia a dia, mas pode ser também um dos fatores de risco para o acidente com material biológico.
excesso de trabalho, desatenção, em razão do quê? Esgotamento profissional. O que você acha? Você acha que na área da saúde, dentro da equipe de enfermagem, a gente tem esgotamento profissional, né? A gente tem desgaste mental, né? Então, será que acontece com a gente? Eu acho que não, né? E na verdade, sim, muitas vezes nós temos profissionais que trabalham em 2 locais, que trabalha, faz hora extra constantemente, daí tem o outro turno de trabalho em casa. Então, tudo isso traz o quê? Um esgotamento mental, né? E isso, consequentemente, traz desatenção e, com isso, aumenta o risco, né? Aumenta os fatores de risco para um acidente com material biológico, né? Então, porque às vezes a gente fica mais desatento devido à estafa, ao cansaço mental, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração para que a gente tenha um pouco mais de cuidado ou descanse mais, né? Desligue ali mais para poder descansar, para não ter nenhum tipo de acidente. Então, vamos lá pensar em outro fator, que é a escassez de recursos humanos, né? Então, isso também é outra realidade nossa, né, enquanto equipe de enfermagem, de a gente trabalhar com o que? Escassez de recursos humanos. Às vezes falta um colega de trabalho na equipe, e aí trabalha com um número reduzido, né? Então, isso traz o quê? Traz um acúmulo de atividades. Mas sabe o que é interessante também? Há estudos que falam o seguinte, que quando também está muito tranquilo o nosso trabalho, as chances de nós nos acidentarmos acabam fazendo o quê? Aumentando, porque traz uma certa tranquilidade. Então, eu vou lá fazer tranquilo, então o nosso corpo ele vai acostumando com isso e a gente não fica tão atento, não fica tão ligado, sabe? Então, tem estudos que trazem isso também. Então, quando a gente está naquela zona muito de conforto, acaba tendo as chances de também ter acidente com material biológico, porque aí a gente não fica tão ligado. E às vezes, quando a gente está num ritmo um pouco mais acelerado, nós ficamos mais ligados também, mais espertos, assim, com relação às práticas que nós realizamos. Que isso é fisiológico, né? Então, a gente fica com uma adrenalina maior no corpo que automaticamente, lá no nosso sistema autônomo, né, simpático, a gente fica mais ligado e dessa forma diminui também as chances de errar porque a gente fica mais atento, tá? Mas excesso de trabalho, né, excesso de preocupação, estafa mental, tudo isso acaba aumentando os riscos para acidente com material biológico. Agora eu trago para você sobre a questão, né, do acidente com material biológico, né? O que a gente tem que fazer? Então, para cada instituição, há o quê? Um protocolo. E como eu falei anteriormente, protocolo. O que é importante? A gente não subnotificar. Teve um acidente com material biológico, eu vou comunicar. Eu vou seguir o protocolo para não ter nenhum prejuízo para a minha saúde. Teve um acidente com material biológico, fui lá, sem querer, eu me acidentei com alguma agulha que foi utilizada em algum paciente. Primeira coisa, eu vou higienizar o local da lesão, né? Água corrente, coloco lá. Depois, a gente vai seguir o protocolo institucional, né? Identificar a pessoa fonte, de em qual pessoa que foi utilizar essa agulha, para a gente saber que é a pessoa fonte. Aí, depois, vamos para o protocolo, né? Realizar sorologias, consequentemente, fazer o uso de quimioprofilaxia, né, para diminuir as chances de ter uma possível contaminação, notificar o acidente, então isso acaba sendo essencial, essa notificação, né, junto ali, né, fazer a notificação compulsória realmente, né, desse acidente com material biológico, para ter um segmento, um acompanhamento do acidente, e todas as etapas pós-exposição devem ser de conhecimento da chefia e dos colaboradores também, né? Então, para isso existem os protocolos para que a gente consiga seguir tudo isso adequadamente. Então, quando a gente fala em biossegurança, é importante a gente entender o conceito também, né, de precaução padrão, né? Então, essa precaução padrão, ela envolve o quê? O uso correto de equipamentos de proteção individual em todos os atendimentos,
como luva, avental, máscara e óculos, né? Então, dependendo do tipo de atendimento, eu vou utilizar a máscara, né, e o óculos. Mas a luva é importante nós usarmos, né, o nosso jaleco, o avental, a gente conta isso como uma precaução padrão, né? E outra precaução padrão que faz parte do nosso dia a dia é o quê? É a higienização das nossas mãos. Então, nós precisamos realizar a higienização das nossas mãos adequadamente, utilizando a técnica correta, antes e após os procedimentos e diversos momentos aí da nossa prática profissional. Nós temos, para dar um embasamento, né, para nos auxiliar muito nas medidas de biossegurança, a NR32, para nós profissionais da área da saúde. Ela traz o seguinte, essa norma regulamentadora de número 32. Ela regulamenta as medidas de proteção para os trabalhadores de saúde, como ações de capacitação, programas de prevenção de riscos ambientais, né, o uso de vestimentas adequadas e também a questão da vacinação preventiva como medidas de proteção para os trabalhadores, né? Então, por isso que sempre temos capacitação sobre biossegurança, né? Temos programas específicos relacionados aos riscos ambientais, é estimulado a utilização de vestimenta adequada, do equipamento de proteção individual e da questão também da vacinação preventiva. Essa NR32, ela abrange ainda a questão da obrigatoriedade da vacinação do profissional de enfermagem para vacinas como a do tétano, da hepatite e demais vacinas que estão contidas no PCMSO. E o que seria esse PCMSO? É o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que todas as instituições elas têm que ter obrigatoriamente esse PCMSO e que faz o controle, então, da saúde dos trabalhadores. E também a utilização dos reforços pertinentes aí por esses trabalhadores. Então, nessa NR32, a gente tem alguns dos itens protetores, né, para proteger o trabalhador. Então, no ambiente de trabalho, é importante identificar os riscos biológicos prováveis naquele ambiente. Avaliar depois o local de atuação do trabalhador. Dentro desse local, quais são os principais riscos que esse trabalhador ele terá, né? Então, é avaliado também toda essa questão por meio, né, dessa NR32. Conduzir casos de exposição acidental a agentes biológicos, elaborar medidas de proteção que envolvam o vestimento correto, a utilização de adornos na instituição. Então, por exemplo, dentro, né, de uma unidade hospitalar, da instituição de saúde, a gente evita utilizar adornos grandes, né? Às vezes eles aceitam um brinco pequeno, né, um colar pequeno também ou nem aceita colar, a utilização de anéis muitas vezes não é recomendado, a questão do esmalte, a gente fala muito sobre ele não estar descascando, né, porque quando ele está descascando, ali a gente pode acumular sujidades, né, micro-organismos nesse local, mas se ele está com uma base, com esmalte que não tem, né, nenhuma deformidade ali, muitas instituições elas não ligam, né, do funcionário, do colaborador utilizar, né? Então, esses adornos têm que ser seguidos conforme o protocolo institucional também. Então, vamos lá continuar falando mais do papel da NR32 na utilização de itens protetores. Instituir, então, os equipamentos de proteção individual, que nós chamamos de EPIs, e capacitar constantemente o seu quadro de funcionários e estimular a vacinação, né? Fazer um controle vacinal também, né, dos seus colaboradores, tá? Então, são uma das questões aí que está descrito na NR, que nos dá diretrizes e que traz esse subsídio para a gente pensar de uma forma segura na biossegurança dos nossos colaboradores.